Olá, no vídeo de hoje vamos tratar o relatório do BDIV, fundo da BTG FIPE, focado em infraestrutura, né? E esse é um fundo para investidor qualificado. Então, no vídeo de hoje, foco aqui é a gente passar o relatório de novembro, vamos olhar quais foram os pontos principais aqui. Também queria falar um pouquinho sobre expectativa de rendimentos para os próximos anos, baseados nos dados que temos do IPO, no relatório do último trimestre e também em algumas lives com o gestor. Seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Vamos em frente? Relatório de novembro desse fundo. O que a gente tem de mais relevante? Vamos direto ao ponto aqui. Primeiro, mudança do VP do fundo, né? Ou seja, o fundo passou por um processo de reavaliação com avaliador independente e por uma remarcação. Nessa remarcação aqui, a gente teve um aumento do VP do fundo de R$ 97,00 praticamente aqui para R$ 112,9, R$ 113,00 arredondando. Então, uma remarcação de VP bastante relevante, né? Com isso, o que acontece? Como a reavaliação foi bastante positiva, né, o patrimônio do fundo patrimonial aumentou, a gente tem uma redução naquela relação de deságio que a gente vinha vendo nesse fundo aqui, desculpa, de ágio, né? Esse fundo vinha sendo negociado, chegou a bater R$ 120,00, né? Negociando aqui a 116 atualmente, muito próximo disso, né? Ou seja, se você divide aí 120, 116 por esse patrimonial anterior, a gente estava praticamente com 20% de ágio, né? Já nessa relação atual, o fundo negociando no fechamento do mês a 116,7, hoje está em torno disso, nós vimos aqui, com um patrimonial de 113, o ágio é muito menor, ou seja, agora está muito próximo do patrimonial. Beleza? Então, esse é o efeito principal da remarcação que a gente teve na trimestral aqui. E gostaria de falar um pouco sobre os dividendos. Então, o fundo fechou aqui a distribuição do ano, né, de dividendos dele, e ele conseguiu perfazer aí R$ 26,90. É um valor bem interessante. Isso representa praticamente um dividend yield de 25,8%, ok? Pago nesse ano de 2023. Perceba que ele superou bastante bem a previsão da IPO, que era de pagar 13,45%. Ele já havia feito isso nos anos anteriores, já tinha tido esse histórico, e esse ano ele conseguiu fazer com mais intensidade, ok? Ele superou realmente bastante a parte do IPO dele, a gente vai falar um pouco dos porquês disso também, mas enfim, o que a gente tem de correto agora, de informação oficial para 2024 e 2025, são esses valores que estão no relatório de novembro, estão no IPO também, que é uma expectativa de 13,4% para 2024 e 15,9% para 2025. Bom, o que faz esse fundo, na verdade, ter um nível de recorrência e pagamento superior aos pares de mercado? Então, quando a gente vem no relatório trimestral, a gente passou isso aqui também, basicamente tem a ver com a estrutura de dívida, né? Esse fundo aqui, mais que a metade dele está na usina de Linhares, né? PSH Braço tem uma participação bem pequena e Tropicália, 33%. Então, a estrutura de dívida desses três ativos que já são operados pela BTG há um longo tempo, né, mais de uma década aí, ele tem dívida apenas na questão da Tropicália, que foi investida aqui em 2016. Veja, Linhares foi investido em 2008, né? Então já faz bastante tempo atrás. O que acontece? Esses investimentos estão em fases do ciclo do empreendimento diferentes, né? Ou seja, Tropicália tem uma certa alavancagem do investimento aqui, né? Portanto, quando você tem um nível de alavancagem, de endividamento, né, acaba que você não consegue distribuir o mesmo nível de dividendo do que num ativo que já é performado, um ativo que já é antigo e basicamente já pagou grande parte ou até a parte total das dívidas. Então, pelo fato desses ativos aqui serem ativos performados, especialmente lineares, o fundo consegue entregar mais dividendo. Não é à toa que o nome do fundo é BDIV, né? BDIV porque ele nasceu com esse intuito, justamente de utilizar esses ativos performados com histórico bastante conhecido para fazer um pagamento de dividendo mais alto do que a média de mercado, e é o que o fundo vem conseguindo fazer nesses primeiros anos, né, que a gente, em relação aos pares de mercado, ele paga muito bem, justamente por essa alavanca dos ativos dele serem ativos mais performados em relação à concorrência. Bom, ficando claro isso, né, vamos passar rapidinho aqui como é que foi o mês, né, dentro desses três ativos aqui. Lembrando que Linhares saiu fato relevante em agosto, né, a partir de setembro, mudou o critério de inflexibilidade, passando a ser de demanda fixa para demanda apenas quando solicitado pelo operador nacional de sistema, ou seja, quando o operador
pede para fazer a geração aqui, no caso, nesse mês, novembro, foram 32 horas, a usina é acionada e gera esse montante aqui. Levando-se em conta que esse novo tipo de contrato, né, é um contrato onde ele está mais variabilizado, ou seja, à medida que ele tem um patamar de geração menor, ele também descontratou muito custo que ele tinha, custo variável aqui, e isso faz com que se mantenham, na verdade, as margens que estão no IPO do empreendimento, né, as receitas e as margens, elas se mantêm, só que a estrutura de fixo, né, acaba compensando isso aí, ou seja, o ativo ele se torna mais eficiente, ele entrega apenas quando demandado. Mas, enfim, Linhares, nada diferente, né, está trabalhando nesse regime novo, já estava no relatório anterior, né, a gente vem acompanhando como é que está isso aqui. Bom, transmissão, disponibilidade 100% aqui, nada que chame atenção na Tropicália, né, e PSH Braço também dentro da geração dos níveis históricos, até um pouco melhor do que o ano anterior, do que os anos anteriores, né, para esse período do ano. Então, nada que chame atenção, né, na performance dos ativos aqui, a gente pode, então, passar em frente ao próximo tema. Próximo tema aqui, que eu queria conversar com vocês, já conversamos sobre isso no último vídeo também, mas eu queria chamar atenção justo com esse tema. Sabendo que Linhares representa, na verdade, mais 50% da rentabilidade desse fundo aqui, das receitas, né, a gente enxerga no IPO que o que estava contratado no IPO original. No IPO original, dezembro de 2025, Linhares passaria a ficar ociosa, pois não havia leilão de venda à época do IPO, né, além de 2025. Então, por isso, esse guidance aqui contava que Linhares iria praticamente ficar ociosa, iria parar do ano 2026 para frente. Por isso essa queda no rendimento de 16% para 8% aqui, uma queda significativa, né? Bom, o que mudou após o IPO? Mudou basicamente isso aqui, pessoal. Então, o gestor fala, se vocês assistirem as lives, né, essa live em específico, né, live com o Rodrigo Alves, do BTG, do BDIV, a 1 hora e 22 minutos, ele fala esse comentário que eu vou replicar aqui, basicamente no que está escrito no relatório para vocês. Então, não é nada diferente do que já foi colocado em relatório, do que já foi falado pelo gestor em várias lives, né? Então, é sobre o que mudou no pós-IPO. Bom, o que aconteceu? Novos leilões, basicamente. Teve um novo leilão, especialmente esse leilão aqui, ao qual eles venceram, né, reserva de capacidade, em 11 de 2021, e aí a usina ele foi contratado em 191 megawatts de potência por 15 anos a partir de julho de 2026, como reserva de capacidade. O que quer dizer isso? Na verdade, que da capacidade total aqui do empreendimento, 204 megawatts, ele já conseguiu, na verdade, leiloar, ele já está com energia negociada para essa parcela dos 191 megawatts de potência por 15 anos, a partir de julho de 2026. Lógico, o gestor cita aqui nesse caso que o que foi adquirido foi potência, nesse caso, fica uma modalidade de entendimento para entender isso aí, o contrato, da forma que está funcionando hoje, com a solicitação de demanda pela ONS, ou seja, a ONS solicita o despacho e a usina gera o despacho, então isso é uma solicitação, na verdade, de reserva de capacidade de forma similar que vai ser feita a partir de julho de 2026. Então, basicamente, à medida que for demandada essa energia, né, dentro dessa contratação dos 191 megawatts de potência durante os 15 anos, ela poderá despachar a partir de julho de 2026 e terá receitas baseadas na venda desse leilão aqui. Bom, com isso, certamente haverá mudanças em relação a essa expectativa inicial do IPO, ou seja, a tendência é que essas vendas de energia leiloada a partir de julho de 2026, elas vão perfazer um nível de entrega maior do que esse que está previsto no IPO aqui depois de 2016. Claro, ainda faltam alguns anos, né, para a gente chegar em julho de 2026. Então, o gestor e a BTG não divulgou nenhum fato relevante de qual será a alteração em termos do dividend yield mais para frente, ou da própria TIR do projeto, com esse novo leilão aqui, né? Isso a gente não tem nenhuma informação oficial divulgada, né? Mas, a princípio, como o leilão está fechado e já tem energia negociada, certamente a gente induz, né, que isso aí, logicamente, essa energia que já está negociada e leiloada, irá melhorar essa expectativa de resultados em relação ao IPO original, beleza? Então, acho que isso é um fato interessante, importante a gente ter em vista e ficar aguardando, né, o posicionamento aí da gestão de quando que eles vão anunciar o impacto desse novo leilão aqui para
o empreendimento para frente em 2026. Eu acho que isso deve demorar um pouco a ser divulgado, até porque em modelagem de fluxo de caixa, né, é preferível, as gestoras preferem trabalhar sempre não com tanta antecipação, né, então é bem possível que a BTG espere se passar mais um ano aí para fazer algum tipo de anúncio de previsibilidade de como será o guidance mais para frente para os próximos anos no pós 2026. Mas o que a gente tem de informação do fundo é isso, pessoal. Então, o fundo performou legal, ok, os ativos rodando bem durante esse mês de novembro. Fato relevante, remarcação de mercado, aqui subiu bastante, o fundo negociando próximo ao VP, distribuiu aí R$ 26,90 nesse ano que se passou, praticamente que dobrou o que estava previsto em IPO. Nos anos anteriores ele estava superando, mas nesse ano quase que dobrou, né? E a gente tem uma expectativa pelo IPO boa, de que a distribuição fique aí na faixa de 14 para esse próximo ano, 16 para o ano seguinte, né? E vamos acompanhar se o fundo irá conseguir manter essa métrica de estar entregando sempre acima do previsto em IPO, né? Opinião pessoal, algo que favorece ao fundo a fazer isso, realmente, primeiro, é a boa performance dos ativos, segundo fato, estrutura de dívida bem equacionada, fundo pouco alavancado, o que faz com que o fundo permita um nível de distribuição maior, né, pelos ativos performados, como a gente bem falou aqui. E o fato novo aqui, na verdade que não é um fato novo, né, mas a gente tem que falar sobre ele, é desse novo leilão de capacidade aqui, que contratou reserva de capacidade e potência por 15 anos, a partir de julho de 2026, e que isso não estava em IPO. Não estava no guidance do modelo de fluxo de caixa do IPO, ou seja, a expectativa é que o fluxo de caixa 2026 para frente seja um pouco melhor do que o do IPO, mas isso ainda não foi anunciado oficialmente. O vídeo de hoje era isso, pessoal, atualização de novembro, né, mais esses comentários aí sobre a questão do IPO e a questão do leilão de capacidade de 11/21. Grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo.